Eu peço a atenção dos irmãos, por gentileza. Nós vamos dar início à nossa reunião desta noite, mais uma vez. Eu apresento a minha saudação a todos, com a paz do Senhor. Creio que esta paz que é dos céus possa estar constantemente, não só agora, mas sempre na vida de cada um dos nossos irmãos. Acredito que todos vieram com este desejo, com este objetivo, mais uma vez, para poder receber o alimento necessário para a sua alma, para a sua fé, para seu espírito. E, oficializando, irmãos, a nossa reunião, convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé. E nós iremos cantar a Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Cabeças curvadas, olhos fechados, vamos fazer a nossa oração. Ó bondoso Deus, querido e eterno Pai, bendito e amado Jesus, nós aqui estamos mais uma vez reunidos na Tua Igreja para darmos início a mais uma santa reunião. Por isso, Santa Avó Rosa, nós pedimos à Senhora, a Jesus, ao Santo Irmão Aldo, que também aqui conosco possam estar, nos dando entendimento, Vó Rosa, nos dando sabedoria, para que nós possamos entender as Tuas palavras, os Teus conselhos que nós vamos ouvir ao longo desta reunião. E agora, tendo a certeza, Santa Avó Rosa, que assim vai se dar durante todo o transcorrer da nossa reunião, cremos e confiamos que os anjos e santos do nosso Deus aqui conosco já estão e que nos darão entendimento, para que nós possamos ter ainda mais facilidades para poder entender Tuas palavras, os Teus conselhos que nós vamos ouvir. Por isso é que nós entregamos, Vó Rosa, em Tuas mãos, nas mãos também do Santo Irmão Aldo, em Tuas mãos, querido e amado Jesus, declarando a mesma iniciada para a honra, louvor e glória do nosso Deus e de todos os seus demais santos e anjos do reino dos céus. Amém. Cantaremos, irmãos, de 82 do nosso cenário, o Espírito Santo. Oh, Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te enche.
A vossa
irmãos, neste momento, mais uma vez eu quero agradecer a cada um dos irmãos, né, pela presença, pelo esforço que fizeram para estar aqui, deixando os seus lares, né, os seus afazeres. E também em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, quero agradecê-los pelo gesto de generosidade que cada um dos irmãos fizeram, acabaram de fazer agora, dando as suas contribuições, fazendo o seu ofertar, como um ato de amor, como um ato de reconhecimento, de gratidão por tudo aquilo que tem recebido, né? Para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Eu desejo, irmãos, muito que as bênçãos e a graça destes santos possam se fazer presença sempre, né? Na vida de cada um dos nossos irmãos. E agora nós iremos então passar para a parte mais importante, né? A parte da mensagem, onde nós temos, irmãos, a oportunidade muito valiosa, né? Grandiosa, de poder estar ouvindo palavra que nós temos certeza. E isso nós recebemos a confirmação por diversas ocasiões do Santo Irmão Aldo. Palavras que são vindas dos céus, né? E nós sabemos que tudo aquilo que vem de Deus, dos céus, irmãos, é para o nosso benefício, né? Para que nós, como povo de Deus, como apostólicos, possamos adquirir ao longo da vida as qualidades existentes em Deus, que é justamente o que vai fazer com que, quando deixarmos a vida do corpo, né, deste corpo material, nós possamos ser por Ele reconhecidos como filhos, né? E não só reconhecido, como possamos ter o direito, né, daquela coroa de glória que Jesus no passado prometeu aos que Ele fosse fiel. Então, irmãos, a mensagem desta Santa Igreja, como eu falei ainda na reunião passada, ela tem como base isto: o bem de cada um, a sua felicidade, não é? E para que todos venham alcançar, então, todas as qualidades que Deus exige, né? Para que qualquer criatura possa fazer parte do reino dos céus. E a mensagem que nós temos para esta reunião, ela fala sobre o espírito da luz e o espírito das trevas. São dois espíritos opostos, né? Diferentes. Um é luz e o outro é trevas, né? Então, nosso Divino Mestre afirmou o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Jesus, ao afirmar que o Espírito da verdade, né, evidência claramente a existência de um Espírito que não evidência claramente a existência de um Espírito que não é verdadeiro, ou seja, das trevas. O Senhor, por conseguinte, ensina que o mundo não pode receber o Espírito da verdade, isto é, o homem amante do pecado, das trevas, como filho da desobediência, da perdição, não pode receber o Espírito Santo, o verdadeiro Espírito de luz, para ficar com as suas virtudes e participar da sua santidade, porque prefere o mundanismo, né? Prefere o pecado. A luz do Espírito, que é caracterizada como filho de Deus e participante do seu reino, não é só a sabedoria, mas também as virtudes divinas do Espírito Santo do Pai. Por isso, no mundo o homem pode se tornar sábio, tendo muita cultura, muito conhecimento, né? Conhecimento da ciência, mas falta-lhe o entendimento, o conhecimento das coisas celestiais, uma vez que não pode contar com a inspiração, nem com as virtudes do Espírito Santo do Pai. Os santos e anjos enviados por Jesus, pelo Consolador, sempre estarão na companhia dos que vivem em santidade, protegendo, amparando,
abençoando, dando sabedoria e inspirando-os a fazerem o bem. Na verdade, o Espírito Santo do Pai é a fonte de sabedoria e de todas as virtudes divinas que torna o homem santificado. É, pois, o Espírito de luz, por excelência, e, segundo a vontade dele, de Jesus, deu a sua sabedoria e virtudes a Santa Avó Rosa para ser o Espírito Consolador. E também lhe deu incumbência, deu incalculável poder, isto é, todo o poder dos céus e da terra, para cumprir o seu ministério. Por isso ela realmente é o Espírito da verdade. E o Espírito de luz que sabiamente nos dirige. É semelhante a Jesus que disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, pois terás a luz da vida. A direção dela é tão sábia e tão prudente, que nos orienta a maneira perfeita e a produzirmos os frutos do Espírito Santo. E por isso se cumprem na vida também as palavras de Jesus: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Assim é porque ela nos dirige nas veredas da verdade, da justiça, pois através de seu sucessor, o nosso santo e querido profeta irmão Aldo, nos revelaram todos os mistérios que estavam ocultos no Evangelho, e ambos prepararam este povo apostólico para entendermos os preceitos da santa doutrina. Eles nos abençoam e nos inspiram, nos ajudando a vivermos à luz da verdade. Jesus, nosso Senhor, o Consolador, e o nosso santo profeta irmão Aldo nos santificam, preservam a nossa vida e nos mantêm unidos a eles, exercendo o seu poder e distribuindo-nos das suas virtudes, também através dos santos e anjos, que nos trazem a sua poderosíssima unção. Todavia esclarecemos que só recebem destes santos as virtudes os contritos de coração, que se arrependem e se convertem à verdade, e sendo perdoado passam a ter o coração limpo e um espírito de luz. Os pecadores, por sua vez, não recebem luz nenhuma, porque ficam no mundo dominado pelos espíritos das trevas. Então são influenciados por este poder maligno e vão sendo criados à semelhança deles. Daí aumentar o pecado e a corrupção no mundo inteiro. Por isso, irmãos, que o apostólico de modo algum pode cometer pecado, Porque uma vez sendo participante do pecado, ele não pode receber o Espírito de luz, que é justamente, irmãos, o que vai nos qualificar como filhos de Deus. E Espírito, irmãos, santo nenhum que há no reino de Deus, nos céus, eles vão ficar na companhia daqueles que são pecadores, Por isso que nós, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, sempre nos ensinaram a sermos santificados, a sermos obedientes, justamente para contarmos com a atuação deste poder, para contarmos com esta luz, que é justamente o que vai iluminar o nosso caminho, para não cairmos nas ciladas do inimigo, que tem lançado, irmãos, muitas e muitas armadilhas, porque ele não quer a nossa vitória, ele não quer a nossa salvação. Ele tem, irmãos, uma inveja muito grande do apostólico, do Filho de Deus. Por quê? Porque os irmãos sabem que ele também foi santo um dia, mas devido ao pecado, devido ter se invejado de Deus, ele foi expulso dos céus, e ele perdeu a natureza divina. Então ele não teve o privilégio que nós temos de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele não teve esse direito, e devido a isso, irmãos, ele tem se enchido de inveja,
E ele tem usado todas as suas forças malignas para ofuscar o brilho da alma do Filho de Deus. Porque ele não quer a nossa vitória. Ele não quer a nossa felicidade. E é como Jesus disse, ele está aí como leão faminto, à procura de alguém, para poder escravizar, não é? Causar o mal, o sofrimento. Porque para ele, irmãos, a sua alma não tem valor nenhum. Ele só quer somente escravizar, causar o mal, né? Porque para ele a sua alma não tem valor nenhum, né? Mas para Deus ela vale muito. Inclusive o próprio Jesus deixou ensinado que uma alma salva para Deus valia, como sempre vale e vai valer, mais do que todos os tesouros existentes na terra. Por isso que ele tem trabalhado muito, irmãos, para que ninguém se perca, né? Para que a maior quantidade possível de almas seja herdeira do reino dos céus. Agora, nós ouvimos muito do santo irmão Aldo, né? Eu não sei se os irmãos se lembram quando ele disse à igreja que a nossa salvação, a nossa felicidade, a nossa paz não depende só dele, né? Não depende só da Santa Vó Rosa, não depende só de Jesus. Até porque, irmãos, se dependesse somente deles, o mundo era diferente, né? Não havia tanto sofrimento, não havia pecado, não havia maldade, não haveria guerras, desastre, nada disso existiria. Porque todas estas coisas não é criação de Deus, não é obra dele, mas foi criado pelo nosso adversário, né? O inimigo de Deus, e ele criou com o propósito de destruir, né? De distanciar o homem de Deus, de ofuscar o brilho da sua alma. Então por isso que Jesus disse, né? Orai e vigiai. Porque só orar também não adianta, né? Orai e vigiai, porque o inimigo de vossa alma bramando como um leão, caçando a quem possa tragar. Irmãos, e ele é insistente, traiçoeiro, né? Enganador. Está aí à procura de alguém. Por isso que nós temos que nos esforçar sempre para merecermos sempre esta proteção. Porque uma vez perdendo, irmãos, esta proteção, perdendo este amparo, a pessoa facilmente ela é vencida, ela é derrotada pelo inimigo de Deus, né? Pelo nosso adversário. Por isso ele diz assim, ó, o espírito das trevas, por meio da influência, se manifesta em corpos contaminados de pecados, de heresias, pela mentira, pelos vícios, dentre muitos outros costumes mundanos. Então, quando a pessoa morre, ela perde a salvação, né? Ela, por algum motivo, né? Por estar em pecado, por alguma circunstância, ela perde a salvação da alma. Então, este espírito, ele fica vagando à procura de um corpo, à procura de uma pessoa para poder saciar as suas vontades, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela tinha um vício, aquele espírito, ele vai estar sempre vagando à procura de alguém para poder saciar o vício que ele tinha, né? Então entendam que estes espíritos, eles se manifestam as suas vontades e realizam as suas obras usando corpos devassos, quer dizer, de pessoas dadas à contenda, à maledicência, ao adultério, à devassidão, inimizade, idolatria, dentre muitos outros maus sentimentos. É como eu falei. Então estes espíritos, eles ficam sempre à procura, né? E se a pessoa não conta, não tem esta proteção, ela pode correr o risco, né? De ser, irmãos, laçada por estes inimigos, por estes espíritos, né? E aí é onde a pessoa, ela acaba sendo vencida. Então ele diz assim, ó, todo e qualquer fruto do mal, seja qual for a sua dimensão, revela que o espírito e o corpo da criatura estão em trevas. O homem no pecado não faz parte do corpo de Deus, porque não pode ter o espírito da verdade consigo, né? Combate contra Deus, porque serve
de instrumento do espírito das trevas para fomentar o pecado no mundo. E dizemos que assim opera a morte, né? Pois conforme está escrito no nosso livro de doutrina, o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, o que nós aprendemos disso? Que não vale a pena, né? Não vale a pena desobedecer. Não vale a pena deixar de fazer a vontade de Deus. Porque a única coisa, irmãos, que o espírito do mal, das trevas, tem para lhes oferecer é a morte. A única coisa que ele tem para dar, né? Muito diferente daquilo que Deus tem para nos oferecer, que é vida. Irmãos, e uma vida que não se acaba. Inclusive tem até um hino aí que os irmãos cantam, né? A nossa existência não se acaba com o corpo, né? Porque o nosso corpo foi feito do pó e para o pó um dia ele vai ter que voltar. Mas a nossa existência, a existência daquele que é fiel não acaba com o corpo. O corpo morre, né? Porque é matéria. Mas o espírito continua vivo. E vive para toda a eternidade, né? Então é por esta razão que o amado apóstolo São Tiago, por exemplo, perguntou, quando disse assim, ó: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser inimigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha aí o perigo, né? Também o apóstolo São João, ele ensinou-nos a conhecer o Espírito, né? Quando disse assim, ó: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E ainda confirmou o amado apóstolo: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Cremos exatamente como os santos apóstolos creram e ensinaram da mesma forma. Quem contestar esta doutrina não pode crer no Consolador, conforme Jesus prometeu que o enviaria para convencer os humildes a respeito dos pecados, da justiça e do juízo. Também dissera Jesus, avisando aos fiéis: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Qualquer revelação ou profecia, por quem esteja no pecado, ou com fanatismo, ainda que o tal procedimento, ou ainda que pronuncie em nome de Deus, ou de Jesus, diga: eu sou o Senhor, eu sou Jesus, ou fale: meu servo, minha serva, não creiam, pois não creiam, pois não é pelo Espírito Santo. O Espírito que usa corpos cheios de pecados para doutrinar, ensinar ou orientar os homens é enganador. E é justamente, irmãos, o que o espírito das trevas ele faz. Como diz o ditado, né? Um lobo em pele de ovelha se disfarça de ovelha, né? Tentando passar uma boa impressão, mas com o objetivo de tragar, de ofuscar, de consumir, né, a alma, o espírito da pessoa. Por isso que ele diz assim, ó: para que não se percam os filhos de Deus, ensinamos-lhes a verdade. Também os santos apóstolos não se cansaram de recomendar aos fiéis que tomassem cuidado, sendo muito vigilantes para não serem enganados. Até porque, irmãos, o inimigo, nós não sabemos onde ele está, né? É como ir para uma guerra. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele não sabe onde que o inimigo está escondido. Ele não sabe de onde é que o inimigo vai o atacar. Por esta razão é que ele precisa estar com o seu escudo, né? Com a sua defesa ali em prontidão.
Porque quando o inimigo o atacar, ele tem a sua defesa. Irmãos, e como que é a nossa defesa? O nosso escudo é os ensinos desta igreja, a nossa doutrina, a nossa disciplina, que é justamente aliado à fidelidade, aliado à obediência, né? Nos blinda, nos protege de todos os ataques do inimigo. Então, por mais que ele queira, ele não vai conseguir. Por mais que ele lute, ele não consegue, ele não tem sucesso nenhum. Porque, irmãos, este apostólico fiel, esta apostólica está protegida pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo e por todos os santos e anjos que lá existem nos céus. Por esta razão que nós não podemos ser desobedientes, né? Não podemos praticar o pecado, porque uma vez assim sendo, a pessoa ela perde este direito desta proteção, deste amparo, né? E ela fica desprotegida. É a mesma coisa do soldado que vai para a guerra sem o seu armamento, sem o seu escudo. Na primeira batalha que tem, ele vai ser vencido. Por quê? Porque ele não tem nada que possa os defender daquele ataque do inimigo, né? Por isso, irmãos, o amado apóstolo São Paulo escreveu o seguinte: porque tais falsos profetas, aliás, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, né? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o poder do mal se transfigura em anjo de luz, né? Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Há pessoas acompanhadas por espírito que dizem ser seus protetores, entretanto causam-lhes ataques, dores, loucuras, embriaguez e etc., dentre muitos outros procedimentos. Ora, se eles guiam as pessoas para o mal, eles dão enfermidades, dores e tanto sofrimento, está claro que não é espírito de luz, né? Mas sim espírito das trevas. Porque, como eu falei há pouco, eu não sei se os irmãos se lembram ainda, a função, o objetivo do inimigo, do nosso adversário é este, é causar o sofrimento, né? É amarrar o espírito da pessoa nos vícios, no sofrimento, na angústia, na maldade, né? E porque o objetivo dele é este: é ofuscar o brilho da alma do Filho de Deus, distanciá-lo de Deus. Entenderam? Por isso ele diz assim: e todos que passam a crer, digo melhor, nós, entretanto, anunciamos a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, e todos que passam a crer no poder desta Santa de Deus e a ela se entregarem de coração, recebem vida para a alma, saúde para o corpo, e se permanecerem fiéis deste santo caminho, serão bem-aventurados em todo o seu viver, seja ele moral, seja ele material, seja ele profissional, ou na vida espiritual, né? Então, esta igreja apostólica também tem também a honra de possuir à sua frente e aleguiar o Santo Irmão Aldo, nosso santo supremo pastor, que Jesus prometeu que estaria à frente da sua igreja, à frente do seu povo, para guiá-los aos céus no final dos tempos. Estes dois santos de Deus têm proporcionado muitas bênçãos, realizando muitos milagres na vida dos apostólicos fiel, né, na vida daqueles que são obedientes aos ensinamentos doutrinários, disciplinares, pois recebem de Jesus todo o poder para perdoar, salvar e santificar os fiéis e prepará-los para merecerem a honra de entrar nos céus quando for da vontade de Deus, sem passarem por nenhuma condenação. Por isso, estimados irmãos e irmãs, com amor e fé, coloquem em prática a doutrina e disciplina ensinadas nesta igreja apostólica, a fim de se tornarem dignos, né, ou merecedores, né, da graça de Cristo Jesus, do Espírito Santo, do Espírito Consolador
e também do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Então, irmãos, está aqui estas palavras importantíssimas da nossa santa e querida avó Rosa, do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Então a escolha é sua, a decisão é sua, né? Veja que Deus, Ele nos ama de uma maneira tal, irmãos, que Ele deixa a pessoa plantar o que ela quiser, né? Então a pessoa pode plantar o que ela quiser, pode ir onde ela quiser, pode se vestir do jeito que quiser, mas Ele é tão justo, irmãos, que permite que a pessoa colhe aquilo que ela plantou. Nada menos, nada mais. Por isso, irmãos, que não vale a pena, né? Não vale a pena desobedecer esta igreja, porque o prejuízo é muito grande, é irreparável. Irmãos, e há muitas criaturas que queriam ter esta oportunidade que nós temos. Quantos e quantos milhares e milhões, né? Pelo mundo afora. Irmãos, queriam ter a oportunidade que nós temos nesta igreja. Agora veja o privilégio que nós temos, né, irmãos? Tudo. Porque só não tem aquele que não quer, como disse o santo irmão Aldo. Aquele que não busca, aquele que valoriza, não valoriza. Este realmente não tem, né? Porque se ele não tem, se ele não busca, se ele não valoriza, não tem como ele ter. Não tem como ele adquirir, não é? Porque para termos alguma coisa, nós precisamos buscar, né? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ir em busca, porque senão a gente não tem. Irmãos, está aqui então os conselhos do santo irmão Aldo. E nós não sabemos até quando, né, vamos estar em vida do corpo. Amanhã pode ser muito tarde, não é? Amanhã, irmãos, pertence a Deus. Ontem é passado. Então o que passou não volta mais, né? E nós não temos o direito de voltar atrás, seja para consertar, né, aquilo que nós fizemos errado, ou seja para reavivar momentos alegres e felizes. Então passou, passou. Não volta mais. E o amanhã pertence a Deus. Entenderam? Só Ele sabe o que pode se dar no dia de amanhã. Ninguém de nós. É claro que nós temos, para amanhã, nós temos os nossos projetos, né? Os nossos planos. Mas isso cabe a Deus. Entenderam? Por isso, irmãos, o conselho dele está aqui. O conselho da Santa Avó Rosa, o conselho do Santo Irmão Aldo. É muito importante que cada um faça a sua reflexão, né? Faça o seu exame de consciência. Porque, irmãos, esta é a última oportunidade. Veja que Deus, Ele já nos deu muitas e muitas oportunidades, né? Assim foi, por exemplo, na época de Noé. Quantas vezes Ele falou com aquele povo? Quantas vezes Ele pediu? Mas eles não deram ouvidos, né? Irmãos, e quando eles perceberam, já era tarde demais. Noé já não podia mais fazer nada. Porque os anjos de Santo Deus já tinham trancado as portas daquela arca, e por mais que ele quisesse, ele não podia. Irmãos, eu sempre falo que esta igreja é a grande arca divina, a arca da salvação. E esta arca, irmãos, já está próximo da sua partida. Então quem ficar para trás, terá um preço muito alto a pagar. E não é isso que a Santa Avó Rosa deseja, né? Não é isso que o Santo Irmão Aldo quer. Não é isso que Jesus quer. O desejo deste santo, irmãos, e de todos os demais anjos e santos que lá existem nos céus, é que todos se santifiquem, que todos sejam herdeiros dos céus, da salvação eterna de sua alma. Agora, isto vai conforme, irmãos, o mérito de cada um, né? Ninguém vai ser salvo à força, né? Cada um vai ter aquilo que merece. Entendeu? Por isso que é importante fazer o seu exame de consciência. A decisão é sua, né? É claro que Deus deu o livre-arbítrio de cada um escolher o que é melhor para si. Só que as escolhas serão suas, mas as consequências também serão, né? Por isso que nós temos que prestar muita atenção, irmãos, né? Muita atenção para as consequências de nossa escolha não ser amargas, né? Não ser, enfim, prejuízo, né? Então aqui está, irmãos, estes conselhos do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa,
guarde nos seus corações, no íntimo da sua alma, e procure, irmãos, sempre serem obedientes, consagrados, fiéis, para terem sempre à sua disposição este Espírito de luz, que jorra constantemente, irmãos, do trono de Deus. Tá bom? Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção, pela sua reverência. Agora nós temos a oportunidade agora de passar para outra parte da nossa reunião, onde precisa e deve haver muito silêncio, muito respeito, muita reverência, porque, irmãos, quando nós participamos de uma reunião como esta, Deus, Ele nos envia santos e anjos, que vêm, ficam conosco, e eles vêm com a missão de atender, ouvir, atender as nossas necessidades, né? As nossas petições. Por isso que é interessante, irmãos, sempre haver este silêncio, este respeito, para que nós possamos então merecer, né? Receber destes santos que aqui estão conosco, aquilo que nós estivermos precisando e merecendo, né? Então eu convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé, e antes fazermos a nossa oração individual, nós iremos cantar o hino de 172 do Inário, nesta hora de oração. Todos terão agora a oportunidade, irmãos, de fazer as suas orações, né? O que disse que deve ser feito com muita fé, com muito respeito, com muita reverência. Podem fazer cada um individualmente a sua oração. Amém. Cantaremos o número 118. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial, pela vida de anjos e santos. Graças te damos, ó
uma vez eu quero agradecer a todos os irmãos pela sua presença, pela sua atenção. E agora, por gentileza, todos de cabeças curvadas, olhos fechados, não é, mãos estendidas aos céus, nós iremos orar, finalizando a nossa reunião. Ó bondoso Deus, querido e eterno Pai, bendito e amado Jesus, chegamos ao final da nossa santa reunião desta noite. Muito agradecidos a Ti, Pai, não só pela oportunidade que nós tivemos nesta noite de aqui estar, mas também de poder ouvir as Tuas palavras. Agradecemos pela vida, pela família, agradecemos também por esta igreja, pelos nossos ensinos, pela Santa Avó Rosa, pelo nosso santo profeta irmão Aldo, por Jesus e por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. E agora que reunidos em oração, estamos diante do Teu altar, na presença, ó Pai, dos Teus santos e anjos. E nós, neste momento, queremos pedir a Ti, ó Deus, como também a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao santo irmão Aldo, que possa tirar dos nossos pensamentos, do nosso espírito, Avó Rosa, tudo aquilo que não é nosso, que tem nos impedido de merecer a Tua graça, a Tua proteção, o Teu amparo, como por exemplo os sentimentos ocultos, né? O sentimento do ódio, da vingança e de tantos outros sentimentos, Vó Rosa, que tem nos atrapalhado, que a Senhora possa tirar dos nossos pensamentos, tirar do nosso espírito e os afastar para bem longe, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, nos dando todo o entendimento necessário, Vó Rosa, para que nós não só podemos ser vitoriosos a cada dia, mas para que nós possamos ser como uma luz a brilhar, como disse Jesus, o sal da terra e a luz do mundo. E agora também, Vó Rosa, neste momento que nós estamos aqui reunidos em oração, nós queremos pedir pelo nosso país, pelos nossos governantes, Vó Rosa, pois temos passado dias difíceis, dias muito incertos, inseguros, né, onde há muita maldade, muita corrupção, guerras e tantas outras coisas. Nós então pedimos à Senhora, Vó Rosa, que junto com o nosso santo profeta irmão Aldo, com Jesus e a Virgem Maria, possa ter, né, piedade, possa ter misericórdia desta nação. E eu entrego agora em Tuas mãos, Vó Rosa, os Teus filhos que aqui estão diante do altar. Eu peço por eles, Vó Rosa, e por estes cujos nomes aqui estão nesta caixa. Eu não sei o que eles estão te pedindo, como não sei, Vó Rosa, o que estão merecendo receber, mas eu entrego em Tuas mãos. Por isso receba, irmãos, as bênçãos e a graça de nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Amados, se não receberem assim de imediato, não duvide, não se desanimem, mas lembrem do que disse Jesus: faça a tua parte que eu te ajudarei. Tenha esta fé, meus irmãos, tenha esta certeza e procurem ser fiel, obediente, procurem fazer a tua parte. Por tudo, Vó Rosa, nossa gratidão, hoje e sempre. Amém. Irmãos, a paz do Senhor para todos e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.